Você já se perguntou por que é tão difícil mudar, mesmo quando sabemos que algo precisa ser diferente? O que acontece quando queremos resultados novos, mas insistimos em continuar com as mesmas atitudes e pensamentos de sempre? Isso, muitas vezes, é o que nos impede de alcançar a verdadeira transformação. Você sabia que tem poder sobre a sua mente, mas não sobre os eventos que acontecem ao seu redor? Já parou para pensar que a chave para o seu crescimento está em como você lida com o que pode controlar, ao invés de ficar preso ao que não pode mudar? Agora, vamos a uma citação que ilustra isso perfeitamente. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos da história, deixou um ensinamento valioso que ainda ecoa nos dias de hoje. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isto e encontrará força. Marco Aurélio não foi apenas um líder de grande autoridade, mas também um pensador profundo. Em meio às suas responsabilidades como imperador do Império Romano, ele escreveu Meditações, um diário pessoal onde ele refletia sobre como viver com virtude e racionalidade. E mesmo séculos depois, suas palavras continuam sendo uma fonte de inspiração para aqueles que buscam um caminho de autocontrole e sabedoria. Ao focarmos no que podemos controlar, nossos pensamentos, ações e hábitos, encontramos o verdadeiro poder. Ao contrário do que muitos fazem, que se perdem em reclamações sobre o que não podem mudar, quem decide focar no próprio crescimento transforma sua realidade. Se você investir sua energia em aprimorar a sua mente, suas atitudes e suas escolhas, sua vida ganha força. Mas ao desperdiçar tempo se queixando de tudo o que está fora do seu controle, você apenas enfraquece seu poder de ação. Como um exemplo simples, imagine que você esteja enfrentando dificuldades financeiras. É fácil culpar fatores externos como a economia ou seu chefe, mas isso não vai mudar sua situação. O que pode realmente transformar a sua vida é agir sobre o que está ao seu alcance, buscar novas habilidades ou até mesmo criar uma nova fonte de renda. O controle sobre seus hábitos de consumo pode ser o primeiro passo em direção à mudança real. Imagine que você tenta mover uma montanha apenas com suas mãos, um esforço sem sentido que apenas desgasta sua energia. Mas a verdade é que não é isso o que vai mudar sua vida. Ficar se justificando ou buscando desculpas só mantém você preso na estagnação. Em vez disso, é preciso mudar o foco. Concentre-se em encontrar soluções, não em problemas. Se você deseja realmente uma mudança, o segredo está em investir sua energia naquilo que você pode controlar. E o único fator que você tem completo domínio é a sua atitude e as escolhas que faz todos os dias. Quando sua mentalidade muda, o mundo ao seu redor também começa a se transformar de maneira inesperada. O segredo para a mudança verdadeira é agir. Quando você começa a agir, os resultados vêm de forma natural. Mas se você esperar que as circunstâncias melhorem sem mudar nada dentro de si, vai ficar preso em um ciclo de frustração e desânimo. E esse dia em que tudo vai melhorar sozinho nunca vai chegar. O grande desafio não está no mundo externo, mas nas nossas próprias falhas. É através da luta diária contra nossas fraquezas que conseguimos evoluir. A filosofia de Marco Aurélio não é uma ideia abstrata, ela é prática e direcionada para a ação. O controle que você tem sobre sua mente está ao seu alcance. Use esse poder para transformar sua realidade. Agora reflita sobre a segunda lição de Marco Aurélio. Seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. Contudo, muitas pessoas fazem justamente o oposto. Elas são rápidas para apontar os erros dos outros, mas muito lenientes com os seus próprios defeitos. É como se fossem especialistas nos problemas alheios, mas incapazes de ver os próprios erros. Você já se pegou comentando sobre a vida de alguém? Talvez criticando as escolhas de um membro da sua família ou analisando a vida de um artista? Esse é um comportamento comum, mas ao fazer isso, o que você realmente está fazendo?
Quanto tempo você dedica para analisar a sua própria vida e os seus próprios erros? Marco Aurélio nos lembra que isso é uma armadilha. Em vez de se preocupar com os erros dos outros, concentre-se em evitar os seus próprios. Claro, você pode continuar se importando com o que acontece ao seu redor, mas a pergunta crucial é: você está gastando mais tempo observando a vida dos outros do que focando no seu próprio desenvolvimento? Colocar a vida dos outros em primeiro plano é uma maneira sutil de se distrair daquilo que realmente importa, o seu próprio crescimento. Quando você gasta mais tempo resolvendo os problemas dos outros do que os seus, está negligenciando a análise do que precisa ser mudado em você. A verdadeira transformação começa quando você decide tomar conta da sua própria vida antes de tentar mudar a dos outros. Quando você finalmente aceita que o comportamento das outras pessoas está além do seu controle, algo extraordinário acontece. Você se liberta. Tentar controlar o que não está ao seu alcance só gera frustração e, o pior, nos faz perder o recurso mais valioso que temos: o nosso tempo. Enquanto você se preocupa com as escolhas dos outros, está deixando de investir na transformação da sua própria vida. A verdadeira liderança vem do exemplo. Em vez de criticar ou apontar erros, seja o reflexo de boas atitudes. Corrija suas falhas antes de tentar mudar os outros. Isso tem um valor muito maior do que qualquer julgamento que você faça. Pense nas palavras de Jesus. Por que se incomoda com um cisco no olho do seu irmão, se há uma trava em seus próprios olhos? Essa prática não é simples, mas é o caminho para uma vida mais leve, equilibrada e gratificante. O foco deve ser em você, nas suas próprias ações e crescimento. Agora, uma reflexão que Marco Aurélio deixou para todos nós. Não é a morte que um homem deve temer, mas deve temer nunca começar a viver. A vida é uma dádiva rara, e sabemos que não há ensaio. Não podemos apertar um botão de reiniciar. O que temos é o agora. Marco Aurélio nos lembra que a morte está sempre ao nosso redor, mas enquanto tivermos tempo, devemos viver com propósito e intenção. Não adie sua vida como se tivesse todo o tempo do mundo. A vida é muito curta para passá-la em um trabalho que não te faz sentir realizado ou em um lugar onde ninguém nota o seu esforço. É ainda mais curta para ficar olhando para uma tela o dia inteiro, enquanto o mundo real acontece ao seu redor. E é ainda mais preciosa para ser desperdiçada com amargura, rancor ou raiva. Não perca tempo com quem não reconhece o seu valor. Lembre-se de que não sabemos quanto tempo nos resta, e é isso que torna cada momento tão significativo. Valorize cada segundo porque ele nunca se repetirá. Por isso, viva de forma plena. Saia do seu ponto de conforto. Até mesmo um simples passeio no parque pode ser uma aventura. Se você tem um sonho, pare de esperar o momento perfeito e comece agora. Seja qual for o seu objetivo, dê o primeiro passo, seja ele iniciar um novo projeto, aprender algo novo ou simplesmente se conectar com as pessoas e o mundo ao seu redor. A vida é curta demais para ser desperdiçada. Espalhe positividade, porque o impacto que você gera nos outros é um reflexo direto de como você vive. E se você perguntasse a alguém com um diagnóstico terminal o que realmente importa, a resposta seria clara: valorize a vida, cada minuto dela. Como Martin Luther King disse, o que realmente importa não é quanto tempo você tem, mas como você usa o tempo que recebeu. Vivemos com o medo da morte, mas e se o verdadeiro receio fosse chegar ao fim da vida sem ter realmente vivido? Então, a partir de agora, assuma as rédeas das suas emoções. Organize sua vida e comprometa-se a viver de maneira autêntica, não apenas em alguns momentos, mas todos os dias. Não permita que detalhes insignificantes roubem a sua paz interior. Cultive a serenidade na sua alma, clareza na sua mente, e viva cada segundo com um propósito genuíno. Antes de seguirmos em frente, te peço que compartilhe este vídeo com aqueles que podem se beneficiar dessas palavras. E claro, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal
e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Marco Aurélio nos deixou uma citação valiosa: é melhor não dar às pequenas coisas mais tempo do que elas merecem. No entanto, vemos muitas vezes pessoas se perdendo em pequenos detalhes, como o som irritante do vizinho, um comentário malicioso que rouba a paz da noite, ou aquela preocupação aparentemente trivial no trabalho que consome toda a energia. Quando nos deixamos dominar por essas pequenas coisas, perdemos o foco em nós mesmos e nos concentramos em circunstâncias externas ou no julgamento alheio. Esse comportamento é semelhante ao que William Golding descreve em O Senhor das Moscas. A história de um grupo de crianças britânicas, presas em uma ilha deserta, ilustra bem como as pequenas distrações podem nos desviar do objetivo principal. Inicialmente, as crianças estavam focadas em manter a fogueira acesa, pois ela era o único sinal de que poderiam ser resgatadas. No entanto, à medida que os conflitos surgiram e a luta pela sobrevivência tomou conta, a fogueira foi esquecida e apagada. Quando finalmente um navio passou perto, o sinal de resgate já não existia. Assim é a vida. Em meio à rotina diária, frequentemente nos perdemos nos detalhes e nos esquecemos do que realmente importa. Cada um de nós tem sua fogueira a manter acesa, algo que dá sentido à nossa vida. Se você tem clareza sobre seu objetivo maior, concentre-se nele e deixe o resto para trás. Pense na natureza, em uma árvore, por exemplo. Ela busca nutrientes no solo e absorve energia do sol para crescer, mas não se importa com os barulhos ao seu redor ou com a força do vento. Ela permanece firme em seu propósito, enraizada no que realmente a sustenta. Da mesma forma, quando você se concentra no que é essencial, as distrações perdem seu poder. É hora de voltar ao foco. Reflita sobre o que realmente é importante para você. Pode ser a sua saúde, o cuidado com o seu corpo e mente, ou talvez a criação de um ambiente de paz ao seu redor. Seja o que for, não deixe que as pequenas coisas te desviem do que realmente importa. Talvez o que realmente importe seja a conexão com as pessoas que você ama, o tempo que dedica a fortalecer esses laços e as memórias que cria com elas. Ou quem sabe, seja viver sua verdadeira missão, seguir aquilo que traz felicidade genuína. Então, por que se apegar a pequenas frustrações? Por que deixar que um dia nublado, um comentário desnecessário ou uma situação no trânsito tirem sua paz? Nada disso deveria carregar tanto peso. Como Goethe sabiamente disse, as coisas que são realmente importantes nunca devem ser subjugadas pelas que são triviais. Mantenha o foco no essencial e se torne imune às distrações que não têm valor. Quinta citação: tal como são seus pensamentos habituais, tal será o caráter de sua mente, pois a alma é tingida pelos pensamentos. Marco Aurélio. Os pensamentos que cultivamos moldam nossas ações, e nossas ações definem quem somos. Portanto, se você deseja uma transformação genuína, deve começar pela raiz: seus pensamentos. Não há como mudar sua vida sem antes mudar a narrativa interna. A felicidade de sua existência está diretamente ligada à qualidade dos seus pensamentos. Uma excelente maneira de reprogramar sua mente é por meio da meditação. Meditar não significa apenas se sentar em silêncio, mas treinar a mente para observar e redirecionar seus próprios pensamentos. É como malhar os músculos mentais, enfraquecendo os negativos e fortalecendo os positivos que realmente o impulsionam. Vamos fazer um exercício simples. Pense em 3 pensamentos que teve hoje, talvez de algo que leu, viu em algum lugar, ou de alguma situação que ocorreu no seu trabalho. Agora, avalie-os. Como você classificaria esses pensamentos de 0 a 10? Se a maioria deles estiver em um nível baixo, é provável que sua vida esteja refletindo essa energia. A boa notícia é que quando você começa a mudar a qualidade dos seus pensamentos, a qualidade de sua vida também se transforma, quase como um truque de mágica, mas fundamentado na ação consciente. Não se trata de grandes transformações instantâneas, mas de uma renovação constante.
Mudar a forma como você pensa, um pequeno passo de cada vez, pode resultar em grandes revoluções na sua vida. Sexta citação. Lembre-se, o passado e futuro não têm poder sobre você, apenas o presente, e mesmo ele pode ser controlado se você souber estabelecer limites. Se sua mente insistir que não consegue, se esforce mais. Marco Aurélio. Os estoicos entendiam uma lição profunda. Quem fica preso às culpas do passado ou preocupado com as possibilidades do futuro não está vivendo plenamente. É como dirigir apenas olhando pelo retrovisor ou tentando ver através de uma janela embaçada. O passado já passou, o futuro ainda não chegou, e o que realmente temos é o agora. Para viver de forma mais plena o presente, é essencial restringir nosso foco e direcioná-lo para o que está diante de nós, aqui e agora. Não deixe que os erros do passado o segurem, nem permita que as dúvidas sobre o futuro o amedrontem. Mesmo os maiores desafios podem ser superados quando você dá um passo de cada vez. Não perca energia idealizando o grande dia ou se perdendo em devaneios sobre o que virá. A verdadeira ação acontece no presente, onde o controle é real. Quando perceber sua mente vagando para o passado ou para o futuro, diga com firmeza e tranquilidade: chega, eu sou mais forte do que isso. Vou focar no que está diante de mim. Isso é o suficiente. Marco Aurélio recomendava essa prática como um remédio contra a ansiedade, reconhecendo que o único controle que possuímos é sobre o agora. O estoicismo nos ensina isso, uma fórmula simples e poderosa para superar desafios e seguir em frente. Sétima citação. Adquira o hábito de prestar atenção cuidadosamente ao que está sendo dito por outra pessoa e de adentrar, tanto quanto possível, na mente do interlocutor. Marco Aurélio. Os estoicos nos ensinam que ouvir é mais importante do que falar. Mas ouvir não é apenas um processo mecânico de prestar atenção com os ouvidos. É ouvir com a mente e com o coração, buscando compreender realmente o que o outro quer expressar. Essa é a base da escuta empática, um comportamento que pode transformar profundamente nossos relacionamentos. O desafio, no entanto, é controlar o impulso de falar. Esse desejo de responder, interromper ou adicionar algo à conversa é quase automático. Muitas vezes, ao querer falar, podemos perder a essência da comunicação. Marco Aurélio nos adverte sobre essa tendência. Ele nos convida a ouvir atentamente, a perceber as intenções por trás das palavras e a observar nossos próprios impulsos de falar. Escutar de verdade é mais do que ouvir as palavras. Trata-se de perceber as emoções que estão por trás delas, o tom de voz e até os silêncios que carregam significados. E é nesse espaço de total atenção e respeito que cresce a compreensão mútua e se fortalece a conexão genuína entre as pessoas. Pratique ser a pessoa que ouve mais do que fala. E quando for a sua vez de se expressar, que suas palavras sejam como uma bússola, diretas, úteis e cheias de propósito. Assim, você cria um ambiente onde as pessoas se sentem realmente valorizadas, mesmo sem ter dito uma palavra. Este hábito melhora a qualidade de suas conversas, fortalece os laços e cria relacionamentos mais profundos. Se você já percebeu que falou mais do que ouviu em uma conversa, compartilhe sua experiência nos comentários. E lembre-se, daqui para frente, pratique a escuta ativa, pois, como Zenão disse, é melhor tropeçar com os pés do que com a língua. Quando você acordar, lembre-se de que encontrará pessoas intrometidas, ingratas, egocêntricas, mentirosas, ciumentas e excêntricas. Elas agem assim porque não sabem distinguir o bem do mal. Marco Aurélio. Para os estoicos, uma prática essencial é reservar um momento todos os dias para refletir, para olhar para dentro e ajustar o curso da vida. E os melhores momentos para essa reflexão são ao acordar e antes de dormir. Epicteto nos orienta a começar o dia se preparando mentalmente para os desafios e a terminá-lo revendo nossas ações. Ao acordar,
Pergunte a si mesmo, com sinceridade: o que ainda me mantém preso a emoções negativas? O que preciso para encontrar paz? Quem sou eu? A resposta é simples. Como os estoicos nos lembram, somos seres racionais, capazes de agir com sabedoria, mesmo nas adversidades. Esses minutos de reflexão matutina não servem apenas para um bom começo de dia, mas para reafirmar nosso compromisso com o crescimento pessoal, com nossos valores e objetivos. A proposta é melhorar a cada dia, aproximando-nos da melhor versão de nós mesmos. Além disso, Marco Aurélio nos sugere que todas as manhãs lembremos o privilégio maravilhoso de estarmos vivos, de respirar, pensar, desfrutar e amar. Com essa perspectiva, até os obstáculos mais desafiadores se tornam oportunidades para evoluir e ser uma versão melhor de ontem. Quando a raiva começar a surgir, lembre-se, não há valor em se enfurecer. A gentileza e a calma são mais humanas e valiosas. A verdadeira força reside na coragem, resistência e serenidade. Marco Aurélio. A raiva é como um incêndio descontrolado. Quanto mais você a alimenta, mais ela destrói tudo ao seu redor, incluindo você. Para os estoicos, ceder à raiva é como segurar uma brasa quente, que acaba queimando quem a segura. Sêneca descrevia a raiva como uma loucura temporária. Quando permitimos que ela nos domine, perdemos o controle, ignoramos a lógica e nos tornamos cegos à verdade. Pense em uma pedra jogada no chão. Ela se quebra, mas não atinge mais ninguém. Assim é a raiva. Quem mais sofre é quem a carrega consigo. Sêneca também disse que nenhuma praga causou mais danos à humanidade do que a raiva. Por isso, o mais sábio é cortar a raiva pela raiz assim que ela surgir. Mas como podemos fazer isso? O primeiro passo é entender que a raiva não é uma reação inevitável. A raiva começa como uma reação instintiva. O coração acelera, o rosto esquenta, mas o que vem depois é escolha sua. A raiva não é um fato, é uma decisão. Ela surge quando escolhemos acreditar que temos razão, ou que em algumas situações é justo ficar bravo. Mas como Sêneca nos desafia, de que adianta a raiva se a razão resolve muito melhor? Imagine que você está no trânsito e alguém te fecha. Sua primeira reação pode ser gritar ou buzinar. Mas e se você respirar fundo e pensar? Talvez a pessoa esteja com pressa ou distraída. Essa pausa muda tudo. A razão age calmamente, buscando a melhor solução. Já a raiva age por impulso, sem pensar nas consequências. Como Sêneca disse, ninguém se torna mais corajoso com a raiva, a não ser quem nunca seria corajoso sem ela. A raiva não traz força, ela apenas mascara a falta de controle. Os estoicos ensinam a substituir a raiva por compaixão e justiça. Quando reagimos com calma, conseguimos desarmar até a pessoa mais hostil. Isso é força verdadeira, como Marco Aurélio disse. Quanto mais sereno você for, mais forte se torna. Lembre-se, muitas vezes o que nos irrita é pequeno. Alguém derrama café na sua camisa ou fala algo desagradável. A raiva pode durar horas, mas o problema durou segundos. Quando você lembra que tudo é passageiro, os aborrecimentos perdem o peso. Epicteto sugere que olhemos as situações com clareza e objetividade. Quando alguém te irrita, pergunte a si mesmo: isso realmente importa? Ou sou eu quem estou tornando isso grande? Ao perceber isso, fica claro que o que nos prejudica não é o evento em si, mas como escolhemos reagir. A raiva é como um veneno que bebemos, esperando que o outro sofra. Já a serenidade cura e fortalece. Escolha a calma como sua aliada. Ela constrói relações fortes e nos mantém firmes diante dos desafios. Marco Aurélio nos lembra que a serenidade é o maior sinal de força. Nas manhãs em que você luta para se levantar, pense assim: estou acordando para o trabalho de um ser humano, porque então estou chateado por fazer o que fui feito para fazer. Fui criado para buscar prazer ou para me esforçar. Marco Aurélio. Até Marco Aurélio, o grande filósofo e imperador,
Tinha dificuldade de sair da cama de manhã. Ele também procrastinava. Não é sempre fácil. Mas a reflexão que ele nos propõe é sobre o propósito. Você foi feito para se esforçar, não para ficar buscando conforto o tempo todo. Não se trata de prazer imediato, mas de fazer o que realmente importa. Marco Aurélio fazia o que precisava ser feito mesmo sem vontade. Ele não permitia que a resistência o paralisasse. Pense nisso. Uma formiga carrega um pedaço de comida maior que ela, sem questionar seu propósito. Ela simplesmente age. Já nós, com toda a nossa inteligência, muitas vezes escolhemos adiar ou reclamar. Somos mestres em arranjar desculpas. Marco Aurélio dizia: não nascemos para o prazer. Pode soar duro, mas é uma verdade simples. A natureza não hesita. As árvores não param de crescer porque estão cansadas. Os pássaros não deixam de construir seus ninhos porque preferem dormir mais. E as abelhas trabalham incessantemente, criando mel dia após dia. A ação é a força que move tudo ao nosso redor. Mas nós, seres humanos, muitas vezes escolhemos o caminho mais fácil: procrastinar, adiar ou buscar o conforto imediato. Quem nunca preferiu o sofá em vez de se esforçar? Essa resistência interna, a voz que tenta nos segurar, é exatamente o que precisamos superar. Sêneca dizia: adiar é o maior desperdício de vida. Cada dia perdido nos rouba o presente, nos prende ao futuro incerto e faz com que desperdicemos o agora. O futuro nunca é garantido. Viva agora. Cada vez que escolhemos esperar pela condição perfeita, estamos perdendo o presente. Mesmo sem motivação, comece com pequenos passos. Imagine um agricultor plantando uma semente. Ele não verá os frutos amanhã, mas sabe que cada ação é um passo necessário. Fazer o que precisa ser feito hoje, mesmo sem vontade, é a chave para um futuro que vale a pena. A autodisciplina é fundamental. Assim como na academia, pode parecer difícil no início, mas com o tempo, você percebe que o esforço valeu a pena. A disciplina é o músculo que fortalece nossa vida. Ela nos ajuda a dizer não ao que não nos serve, e sim ao que nos faz crescer. A autodisciplina é o que nos torna capazes de superar a resistência e agir, mesmo quando é difícil. Você é forte o suficiente para se levantar, mesmo cansado. Você é disciplinado o suficiente para dizer não ao que te impede de crescer. E você é corajoso o suficiente para ser melhor hoje, não amanhã. Assim, você se torna o líder da sua vida, o imperador do seu destino. Viver é agir. Então basta de desculpas. Encare o dia de hoje como uma oportunidade e faça o que precisa ser feito. Viva no presente. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E não se esqueça de compartilhar nos comentários o que você vai fazer hoje para transformar sua vida. Vamos juntos nessa jornada.